E aí nós continuamos hoje encerrando o prólogo, que é os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, onde ali nós temos essa inescrutável soberania de Deus e a dádiva da vida. Eu vou encerrar o capítulo 2 e depois nós vamos entrar no primeiro discurso de Jó aqui, lembrando que agora que agora nós entramos nessa série de discursos de Jó, onde nós temos aqui uma sequência, pelo menos de 9 discursos, tá bom? 3 discursos de cada um dos seus amigos, e para cada um desses discursos, Jó traz uma resposta. Eu sei que não vai dar tempo da gente passar por versículo, não é essa a ideia aqui, porque senão a gente vai terminar quando Jesus voltar aqui, Jó, e às vezes nem termina ainda, né? Mas quero trazer aqui, basicamente, de forma resumida, o conteúdo desses discursos e a questão e a resposta de Jó, porque todos eles descrevem uma visão sobre Deus, e nós vamos trabalhar dessa forma nesses próximos domingos aqui, tá bom? E depois nós vamos falar aí sobre um outro discurso. Primeiramente são esses 3 amigos, depois tem um discurso de Eliú, que não é apresentado nesse primeiro momento. Esse aí é outro personagem que aparece lá no finalzinho do livro, e depois o próprio discurso de Deus, onde Deus praticamente encerra o livro ali com a última palavra de Jó, tá bom? Então é assim que nós vamos trabalhar aí nesses próximos dias agora, depois que nós encerramos o prólogo, tá bom? Mas aqui nós vamos ver 2 situações aqui, nesse primeiro momento, nesse finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3, tá bom? Onde a dádiva de Deus, onde a dádiva da vida é questionada. E aí nós temos 2 perguntas aqui que são perguntas retóricas porque não tem resposta. Para que nascer se vai sofrer? Para que nascer se vai morrer? Mas essas perguntas agora são confrontadas e nós vamos confrontá-las. A palavra de Deus vai confrontá-las, essas perguntas, diante da dádiva da vida que pertence a Deus. Porque numa ideia pragmática da vida, nós olhamos para o sofrimento e vamos pensar assim, mas vai ficar vivendo em sofrimento para quê? Você quer ver um exemplo, muitas vezes? Outro dia eu estava num trânsito na 9 de julho, e tem um casal que sempre pedia dinheiro, e você via que eles eram viciados em drogas ali próximo, no final da 9 de julho, e aquela moça estava grávida. E eu estava conversando com a Linda, ela falou assim, nossa, mas como é que pode, né? A gente questiona assim, como é que pode Deus permitir a vida a uma pessoa nessa situação, porque é mais uma criança que vai sofrer. Eu estou dando apenas um exemplo, mas a gente precisa lembrar que existem outras situações tão complexas que justamente nós questionamos. Para que nascer se vai sofrer? Porque o mundo está cada vez pior, sim ou não? É desanimador um casal hoje em dia botar filho no mundo. Para que eu vou ter filho, pastor? Porque filho primeiro dá gás demais, dor de cabeça, perturba tira a nossa paz, rouba a nossa esposa. Tô brincando, tá? Mas próprias situações da vida, problemáticas. Não é à toa que nós vemos constantemente movimentos, pensamentos como esse, de situações que questionam a própria vida. Não só isso, mas de pessoas vivas, pessoas que estão vivas e começam agora, diante do sofrimento, questionar se vale a pena continuar vivendo diante do sofrimento. Não sei se você já, talvez, viveu momentos tão obscuros na sua vida, situações tão difíceis, que a ausência de esperança, a ausência de uma fé nesse momento, nos traz pensamentos estranhos e esquisitos. Vale a pena continuar vivendo assim? Não é à toa que nós vemos hoje tantas situações de pessoas que cometem o próprio suicídio, tirando a sua própria vida, numa desvalorização da vida diante de conflitos e situações que são inexplicáveis. Mas fato é que nós vamos observar que, apesar disso tudo, ainda assim, a vida é uma dádiva da parte de Deus. É isso que Jó vai descrever nessa assembleia com seus amigos. Se nos primeiros versículos da Bíblia, se nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, do livro de Jó, eles começam ali com essa assembleia celestial,
Deus diante de seres celestiais. Agora há uma assembleia na terra, Jó e seus amigos. E ele diz assim o texto, e o que eu quero chamar aqui essa noite de Assembleia do Lamento, tá bom? Pauta da Assembleia de Jó. A gente manda assim na igreja, pauta da próxima Assembleia. Movimentação de membros, questões financeiras. Pauta da Assembleia de Jó. Assembleia do Lamento. Ninguém queria ir nessa Assembleia, eu acho, né? Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um para o seu lugar. Elifaz, temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançaram ao pó ar sobre a cabeça. Lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhes disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. É interessante porque agora, nesse finalzinho do prólogo, agora, depois do confronto com a sua esposa, esses 3 amados amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, se apresentam diante do seu amigo para, com esse propósito, consolá-lo, ajudá-lo diante dessa dor, diante dessa luta e dessa dificuldade. Nós precisamos lembrar aqui, aqui descreve algumas partes de onde eles vieram, mas ainda a gente não tem muitas informações sobre isso. Tá? Mas Elifaz o seu nome significava Deus é ouro fino, tá bom? Bildade, filho de Haddad, e Zofar significava pássaro jovem, que veio provavelmente de Naamã, muito próximo ali da cidade de Damasco. Outro veio de Temá, mais ao sul ali. Outro veio muito próximo ali do Eufrates. Ou seja, eles não moravam no mesmo lugar. Mas de alguma forma essas pessoas mandaram um WhatsApp um para o outro ali, tá bom? Não tinha WhatsApp na época, tá? Mas resolveram em comum acordo se encontrar. Mas por quê? Porque eles já tinham esse envolvimento com Jó, eles já tinham essa amizade com ele. Mas aqui é interessante também, porque o texto no hebraico vai trazer uma expressão muito curiosa. Que não era apenas um amigo, não era apenas algum colega, um amigo do Facebook, um amigo do Instagram. Para descrever essa amizade, para descrever esse tipo de relacionamento aqui, inclusive, vai trazer aqui algumas palavras relacionadas a um tipo específico do amor de Deus, que é o amor Hesed, que é um amor leal, é um amor pactual de Deus. Esse é o tipo de amor, o amor Hesed, no hebraico, que traz essa ideia. Um amor pactual. É um amor que simplesmente é trazido e feito, não apenas por uma simpatia, não apenas por sentimentos de amizade, não apenas por sentimentos de conveniência ou de gostar um do outro. Mas havia entre essas pessoas um pacto de amizade. Um amor leal. É muito parecido com aquilo que Davi fez com Jonathan, o seu amigo. Que mesmo diante de toda a luta e dificuldade que eles tiveram, a sua amizade, a lealdade que eles tinham, prevaleceu. Eu fico imaginando, por exemplo, a Jonathan, que possivelmente que deveria ser o herdeiro de Saul, sabendo agora que Davi seria o próximo rei, mas ainda manteve a sua amizade com Davi. Como conseguimos isso? Como é possível isso? Por causa deste amor. Por causa dessa amizade leal, por causa desse amor que agora que tem como base o pacto. E essa amizade aqui não é qualquer amizade, irmãos. É esse amor que, diante dos horrores, diante das aflições, é um amor, inclusive, que você dá liberdade para o seu amigo botar o dedo na sua ferida, falar coisas para você, muitas vezes te exortar, confortar, consolar, e assim por diante. Sofrer a dor, inclusive, que você sente. É uma baita amizade. Por isso não podemos negar que esses homens, essas pessoas, tinham essa amizade. Tinham essa lealdade um para com o outro. Mas é claro que nem tudo é flores, né?
Porque nós vamos observar que mesmo diante dessa amizade e lealdade, nós vamos ver que há nisso tudo essa insensatez e nós vamos ver que quando eles abrem a boca, a coisa desanda. Tá bom? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Mas fato é que havia essa amizade. Não só isso, mas eles choraram com a própria situação de Jó, e a olhar agora a fisionomia desse homem, a situação desse homem, que talvez diante de outras situações que ele viu sempre alguém muito forte, alguém imponente, alguém muito belo, bem trajado, bem vestido, alguém que exercia a sua autoridade, vê um homem simplesmente num monte de cinza, num monte de entulho. E olha para a vida daquele homem e simplesmente começa a jogar até poeira para o ar sobre suas cabeças como um sinal de tristeza. O que aconteceu com essa pessoa? Talvez você já tenha vivido isso, mas às vezes nós vemos situações de pessoas que nós conhecemos no passado, pessoas amigos, que não são tão amigos como esse caso aqui. Mas que depois de tantos anos nós a vemos novamente e você fica chocado talvez com a situação em que ela se encontra. Nossa, mas é aquela pessoa? É aquela... E olha que você nem era tão amigo dela assim. Mas o simples fato da situação que ela se encontra ali é tão difícil, tão diferente, que você fica chocado. O que dirá de alguém que exerce agora, desses amigos que exercem esse tipo de lealdade? Chorar com os que choram. Diante de uma insuportável situação. E aqui, irmãos, eles então se colocam diante do seu amigo e ficam em silêncio. Não há abraço. Não há aquele abraço. Como é que você está, meu querido Jó? Não precisa nem fazer aquela pergunta. Porque visivelmente já dá para perceber que a resposta seria o quê? Uma tragédia. Você imaginou ficar 7 dias sem falar? 7 dias e noite? Ao lado de uma pessoa que está sofrendo, eles ficaram ali. Algumas coisas aqui é importante disso também, né? Às vezes, eu já falei sobre isso, inclusive na semana passada. Às vezes o sofrimento requer silêncio. Não que a gente fale, mas requer de nós. Não é à toa que Eclesiastes vai dizer assim: há tempo para tudo debaixo do sol. Tem tempo de sorrir, de se alegrar. Mas também tem tempo de chorar. E aqui, irmãos, ocorrerá momentos em que você tem que ter essa convicção de dizer assim: agora é tempo de chorar. Vamos chorar. E vamos chorar junto. Não é vergonha, não é demérito. Agora é hora de chorar. Não é hora de festinha, não é hora de alegria. Agora é hora de alegria. Agora é hora de festejar. Festeje, se alegre. Eclesiastes vai dizer também: há tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. Às vezes é tempo de falar, mas às vezes é tempo de ficar quieto. E é esse tempo que eles estão vivendo aqui. Mas aí então nós inserimos o capítulo 3, onde agora a pauta dessa assembleia, a assembleia aqui dessa dor, essa assembleia terrível aqui, essa assembleia do lamento, tem 2 aspectos apresentados no capítulo 3. Maldição e o lamento de Jó. Nós vamos observar no capítulo 3, que aqui dos capítulo 3, dos versículos de 3 a 12, tá bom? Jó vai trazer nesse primeiro momento aqui uma maldição sobre ele mesmo, como se isso fosse possível. Não sei se você já assistiu, antes da gente ler aqui, eu vou explicar um pouquinho o contexto. Você já assistiu os filmes do Harry Potter? Nunca assistiu filmes do Harry Potter? Eu gostei, eu assisti já o filme. Eu gosto do Harry Potter. Né? Claro que é tudo uma fantasia aquilo ali, é um mago e tudo mais, mas ali existe aquela ideia do bruxo, que faz os seus presságios lá, né? Arroga algumas feitiçarias assim por diante. É coisas do livro lá e por aí vai, tá bom? Mas existe um contexto de maldição. De rogar uma maldição para que mude uma situação, para que simplesmente prejudique uma pessoa. E essa característica de maldição é muito ligada a um contexto de bruxaria, é muito ligada a um contexto desse mundo que não faz parte do mundo de Deus,
que não faz parte desse contexto agora, que faz parte de um outro contexto cósmico. É como se Jó estivesse pedindo, se possível fosse, alguém jogasse uma maldição no dia em que ele nasceu. Mas nós vamos ver que isso é impossível. É claro que Jó, e deixa eu só explicar aqui, claro que Jó não era bruxo. Jó não era bruxo, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Jó não era bruxo. Jó não fazia cultos ocultistas. Jó não buscava bruxaria. Jó não estava buscando algum agouro para fazer algum trabalho de macumba, alguma coisa para fazer amaldiçoar. Não, ele não era assim. Mas Jó usa desse tipo de linguagem para descrever, por causa da situação em que ele se encontra, para descrever o dia que ele nasceu. Tamanha é essa dor. Porque ele vai dizer, maldito é o dia que eu nasci. Que o dia que eu nasci seja amaldiçoado. Como se isso fosse possível. Acompanhe a leitura comigo. Eu acho que eu não coloquei porque é bastante grande o texto aí, não ia caber. Nos versículos de 1 a 12 que nós vamos ler. Tá bom? Acompanhe a leitura comigo aí. Ele vai dizer assim, depois disso, depois desse silêncio, depois de 7 dias sem falar nada, Jó começa a falar. E amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, pereça o dia que nasci e a noite que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele. Que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril naquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhestes e seios para que eu mamasse. O texto já começa descrevendo onde agora Jó, como que se possível fosse, invocasse um contexto de feitiço, um contexto de maldição sobre esse dia do seu nascimento. É como que se eu chegasse e falasse assim, no dia 11 de julho de 1975, que seja maldito o dia 11 de julho. Por quê? Porque o dia 11 de julho é o dia que eu nasci. Não é o dia que aconteceu alguma coisa, não é o dia que simplesmente por causa do meu nascimento que esse dia seja maldito. Que esse dia agora esteja debaixo dessas trevas, que esse dia agora esteja sujeito a todo tipo agora, inclusive de, como se possível fosse, algum encantamento que ali traga esse tipo de maldição. Que o sol simplesmente não levante, que a noite simplesmente não exista, que não haja alegria naquela noite. É como que se Jó estivesse dizendo assim, que não haja nada naquele dia. Que não haja nascimento, que não haja outras coisas ou situações, porque eu gostaria que esse dia sequer existisse. Entendeu aqui a questão de Jó? E aqui eu trouxe algumas implicações disso. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó amaldiçoou a noite da sua concepção. É interessante que o próprio Jó vai amaldiçoar até a relação dos seus pais que conceberam a sua vida. Aquela noite romântica, onde tiveram um relacionamento sexual, onde há concepção, que maldito seja o dia disso. Ele vai dizer ainda, ele pede que privem a luz de dar vida, aquele fim, o dia a fim de que não permitam o seu nascimento.
que não se permita, inclusive, que viva para vivenciar tanto sofrimento. Porque parece que agora, todos os dias que se repete, isso causa ainda mais sofrimento para Jó. Todo dia 11 de julho, para mim, é um sofrimento na minha vida. Porque eu penso que agora eu não deveria nunca ter nascido. Eu penso que agora nunca deveria ter existido aquele dia. E cada vez que um aniversário que deveria ser uma alegria se torna motivo de maldição, de tristeza profunda. Ele ainda vai dizer que ele vivencie o descanso pacífico semelhante ao de Deus no sétimo dia, porque agora ele quer descansar. E aqui, irmãos, é interessante porque com tudo isso, ele vai descrever Gênesis capítulo 1, versículos de 2 a 5. O seu desejo é que o dia do seu nascimento fosse retirado do calendário. Mas como é que ele faz isso? Ele lembra de um dia que nunca foi dia. Olha só, preste atenção aqui. Porque quando nós olhamos para essa maldição de Jó, inúmeras vezes ele vai falar de luz, trevas, que não haja luz, que haja trevas e assim por diante. E essa linguagem é muito semelhante àquilo que é descrito em Gênesis capítulo 1, versículos de 2 a 5. Se os irmãos perceberem, Gênesis capítulo 1, versículos de 2 a 5, vai dizer assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse momento aqui, para aqui na leitura, porque este momento é um dia que não é dia. É um dia que ainda não existe dia, mas Moisés descreve esse momento numa eternidade onde simplesmente as trevas simplesmente dominava tudo e simplesmente o Espírito de Deus só que havia. Porque a partir da continuação do texto ele vai dizer assim: então disse Deus. Então disse Jó. E Deus começa dizendo assim: que haja luz, e houve luz. Como é que você dissipa a escuridão? Você chega em casa, está tudo escuro. Você não vê nada. Em apenas um toque, ou apenas numa palavra: Alexa, liga a luz. Simplesmente as trevas desaparecem automaticamente. É como se Deus acendesse o interruptor. Pá. E aquele dia que não era dia, deixa de existir. Porque agora há uma contagem de dias que começa a ser feita. Então disse Deus: haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. É interessante porque aqui Jó vai fazer assim: que o dia do meu nascimento não seja contado como esses dias, como Deus começa a contar, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que esse dia do meu nascimento seja esse dia que não existia nada, para que eu não exista. É isso que Jó tem em mente. Que o dia do meu nascimento seja esse momento em que não havia nada. Sabe por quê? Porque assim eu não existiria. Porque assim os meus dias não precisariam ser contados. Porque assim eu não estaria passando por aquilo que eu estou passando. É impressionante aqui a profundidade do coração de Jó, de levar a sua situação ao momento, a uma era que não era. A um dia que não era dia. A uma situação que não havia nada. Porque no sofrimento Jó está pensando assim: quem dera eu não fosse nada. Eu sequer existisse. Eu sequer estivesse nos planos de Deus para a existência. Sequer fosse contado. Agora, por que Jó faz isso? Os irmãos, é impressionante como Jó faz esse negócio. Mas eu entendo aqui que isso nos impressiona porque isso demonstra aqui a dor de Jó. O sofrimento que ele está passando. Ele não amaldiçoa Deus, ele não amaldiçoa sua mãe, ele não amaldiçoa, mas ele amaldiçoa o dia do seu nascimento.
com um desejo profundo de que esse dia sequer existisse na face da terra. Tamanha é a dor desse homem. Tamanha é essa situação em que ele está vivendo. E ele continua descrevendo aqui, invocando essa maldição, para que toda a noite da concepção fosse roubada, né? Toda a sua fertilidade, a fertilidade fosse retirada. Ele pede que seja estéril para que não haja qualquer tipo de alegria pelo nascimento. Quando alguém nasce, você fica o quê? Alegre. Nasceu! Veio ao mundo. Quando eu vi os meus bonitinhos lá no hospital, nasceu. Gente, meu coração... Eu lembro da sensação da alegria até hoje. Bobão, assim. Eu lembro da cena, assim, a médica trazendo o João Pedro da sala de cirurgia, assim, né? Eu já queria catar ele no colo, assim, já queria pegar ele, né? E lá ele... Ô, meu filho, prazer, meu queridinho, papai. Que alegria! Que bondade, que maravilha é isso! E isso é a dádiva da vida. Mas diante do sofrimento, Jó quer uma maldição, que isso seja retirado. Ele pede que seja estéril para que não haja qualquer tipo de alegria. Ele inclusive conjura aqui uma maldição sobre o dia do seu nascimento para incitar o Leviatã. Que é uma questão muito controversa nos comentários, sobre esse monstro marinho diante de lendas que existiam, que é um monstro que habita o mar, uma personificação de todas as forças que resistem ao governo de Deus. Essa metáfora justamente trazia aqui essa ideia desse monstro marítimo, que era algo que trazia muita confusão. De uma situação agora que não há terra, esse monstro estava no mar, é como que se Deus estivesse é como que lá Deus no início de tudo, não havia terra, Deus se movia pela face das águas e assim por diante. Pastor, existia Leviatã? Não. Tá bom? Não tem Leviatã. Eu entendo aqui que Jó está usando justamente dentro da essa linguagem aqui, talvez num contexto popular que era conhecido esse monstro, para descrever essa situação aqui, esse sofrimento, que era um monstro que popularmente conhecido como muita confusão. Tá bom? Porque agora, na sua agonia, Jó está pedindo ou implorando por uma maldição que é impossível. É impossível existir um dia que nem dia era. É impossível ele nascer num dia que nem tinha sido contado. É impossível pedir para que um monstro, diante de um contexto cultural de lendas, amaldiçoe o dia do seu nascimento. É impossível agora para Jó, mesmo que diante dessa dor, pedir esse tipo de coisa, porque não tinha como, não tinha cabimento esse pedido de Jó. Porque a maldição é impossível. Onde ele entendia agora, para que nascer se vai sofrer? É interessante, irmãos, porque esse é o questionamento de Jó. Entenda aqui que quando nós olhamos para tudo isso, este é um questionamento onde muitos de nós vamos ter ao longo da nossa vida. Por meio de problemas, situações difíceis, dificuldades, onde nós, olhando para outros problemas, outras situações, onde nós vamos questionar, para que nascer se vai sofrer? Para que ter um filho? A gente até popularmente vai dizer assim, para que pôr um filho no mundo para sofrer? Pior, vai ter pessoas que diante do sofrimento vai dizer assim, por que eu continuar com a minha vida se eu estou em sofrimento? Para que continuar vivendo nesta situação? Para que Deus me colocou neste mundo? Claro que aqui Jó não era e nem defendia nenhuma causa abortista, tá bom? Porque muitas vezes se defende através disso aqui. Bom, para que sofrer? Então se vai sofrer a mãe, então tira a criança, tira isso aí, papai, uma série de coisas, como se isso fosse fácil. Jó não era abortista, tá? Nem bruxo. Mas diante desse sofrimento, ele pede aqui algo impossível. Amaldiçoar o dia do seu nascimento num dia que nem existia. Ele pressupõe aqui invocar até coisas lendárias que não existia para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Algo que era impossível.
E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que Jó, assim como nós, muitas vezes não entendemos e diante do sofrimento parece que isso se toma conta ainda mais do nosso coração. De não entendermos a dádiva da vida que pertence somente a Deus. Apesar do homem ter todas as suas tecnologias, evoluções, medicina e assim por diante, existe algo que ainda o homem não conseguiu fazer, que só Deus sabe fazer. Que é a vida. A concepção da vida. Você já conseguiu fazer algum? Já criou alguém lá do nada? Você já chegou na sua casa e falou assim, deixa eu fazer um bichinho aqui hoje. Que se faça esse bichinho. Eu quero fazer... Agora os homens estão querendo fazer isso na inteligência artificial lá, no computador. Você chega no chat GPT, na Copilot do Windows. Outro dia eu falei assim, eu queria que fizesse uma figura de Jesus sentado num jumentinho, sorrindo, as pessoas em volta de Jesus entrando em Jerusalém e o jumentinho muito alegre. E não é que aquela bruxaria do Copilot fez um bichinho daquele? É uma bruxaria aquilo ali. Aquele Copilot, aquele negócio de inteligência artificial é uma bruxaria. Saiu lá um jumentinho sorrindo, olhando para Jesus assim, ó, entrando em Jerusalém, as pessoas... Não é assim, Sheldon? O Sheldon sabe muito bem lá, ó, sabe muito bem. Vai lá, aquilo não é de Deus. Tô brincando, tá bom? Mas não cria nada, simplesmente é algo que num processo de algoritmos, de leituras, de linguagem ali, simplesmente faz aquilo, mas aquilo não tem vida. Porque o único capaz de dar a vida é o próprio Deus, com toda a complexidade de embriões, hormônios, de gestação, de desenvolvimento, de concepção. A dádiva da vida pertence àquele que tem a origem da vida, o próprio Deus. Mesmo que venha neste mundo tão duro, mesmo que venha para este mundo para nem durar, mesmo que venha, seja concebida uma vida que nem chegue a existir diante de um nascimento, mas Deus continua dando a dádiva da vida. Mesmo que agora essa vida passe por situações difíceis, onde esse corpo definhe, onde esse corpo tenha problemas, onde ele passar por dificuldades, numa situação terrível, a dádiva da vida pertence a Deus. Mesmo que vidas sejam deploráveis. Alguns questionam assim, por que Deus deixou nascer um Hitler nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus deu vida a um monstro como esse? São perguntas que nós não temos resposta, porque isso faz parte desse contexto agora, irmãos, da soberania inescrutável de Deus. E eu gosto muito do Salmo 139, versículos de 13 a 16, que vai dizer assim, pois tu formastes do meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse é um Deus soberano. Esse é um Deus que, diante do sofrimento, continua derramando a dádiva da vida, mesmo quando a gente não ache que a vida vale a pena. Deu para entender aqui? Porque agora, não só amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas Jó termina agora com um lamento nos versículos de 13 a 26. Ele diz assim, porque agora eu repousaria tranquilo. Sabe, se aquele dia não existisse, sabe, se aquele dia minha mãe fosse estéril, sabe, se o meu pai e minha mãe não me dessem mamar, eu dormiria tranquilo. Não haveria para mim um descanso com os reis e conselheiros da terra, porque agora tanto ricos como pobres morrem, que construíram para si mausoléus.
ou como príncipes que tinham ouro e encheram suas casas de prata, ou como um aborto oculto que não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar. Ali repousam os cansados. Ali os presos justamente repousam e não ouve a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo fica livre do seu senhor. Por que concedeste luz ao miserável e a vida ao coração amargurado? Que esperam a morte e ela não vem, que cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exaltariam se achasse a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão não me vêm gemidos, e os meus lamentos derramam como águia. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Se os irmãos perceberem a leitura que eu acabei de fazer aqui, depois você pode ler na sua casa também. Por que nascer se vai morrer? Por que nascer se diante do sofrimento há um momento que eu desejo apenas morrer? Já viu aquela expressão? Descansou, estava sofrendo, morreu. Interessante que Jó deseja isso. Jó deseja aqui, inclusive, aquele descanso como que se fosse Deus desejando no 7º dia aqui, onde ele descansa da sua criação, da sua obra. Eu quero descanso, esse descanso em Deus, porque essa vida é muito dura. Esse descanso agora, que é um descanso ideal, onde não há mais existência diante da angústia. É um descanso total no Sheol, no lugar dos mortos, onde grandes e pequenos, reis e pobres, um dia estarão. Jó lamenta a sua vida, e nesse lamento ele deseja isso. Porque, irmãos, por que nascer se vai morrer? E quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com alguém que se recusou a amaldiçoar a Deus, ele se recusou a atribuir a Deus toda a sua desgraça, mas por que alguém seria tão hostil com a sua própria vida? Interessante aqui. Jó em nenhum momento questiona a Deus, Jó não está agora amaldiçoando a Deus, mas sim a sua vida. Mas aqui nós precisamos lembrar que existe uma questão, um complicador aqui. Jó não pecou, não acusou a Deus de um erro, mas esse Jó verbaliza esses sentimentos, os sentimentos mais amargos da sua vida. E aí a pergunta que surge é: Jó pecou em proferir maldição sobre a sua própria vida? Afinal de contas, implicitamente Jó estava dizendo que Deus errou ao criá-lo? Uma vez que a vida é maior que todos os dons para um ser humano, uma maldição sobre ela não apenas iria negar esse dom, mas também iria falar contra o próprio Deus. O Deus que tem a dádiva da vida. E aqui, irmãos, é interessante. Porque nós fazemos isso com a nossa própria vida. Nós fazemos isso com a nossa própria vida. Nós olhamos para a nossa vida em momentos tão difíceis, tão terríveis, e questionamos: Deus, para que o Senhor me colocou neste mundo? O Senhor errou. O Senhor errou. O Senhor errou? Estou perguntando para você isso agora. O Senhor errou em criar você? O Senhor errou em criar você? Ixi, metade sim, metade não, é isso? O Senhor errou em criar você? Não. Ah, obrigado. Não, porque em Deus repousa a dádiva da vida. É claro que Jó não pecou, porque se Jó tivesse pecado, no seu primeiro discurso não haveria nem mais debate.
Tá bom? Não há pecado aqui nesse sentido. Há um questionamento de alguém que está sofrendo muito. Alguém que justamente agora está olhando para o seu sofrimento e justamente questionando a sua própria existência. Mas isso ainda será revelado ao longo do texto bíblico no livro de Jó. Mas aqui, irmãos, que e encerrando aqui já esse tempo, essa mensagem, onde Jó, precisamos lembrar que Jó, ele está sobrevivendo aqui a sua hora mais escura. Uma vez que ele não amaldiçoa a Deus e nem toma o seu destino nas suas próprias mãos. É interessante porque ele não amaldiçoa a Deus e nem toma para si agora, como sua esposa orientou, tirar a sua própria vida. Porque aqui nós olhamos para esse quadro e poderíamos dizer, poxa, Jó, ele tem todo o potencial para ser um suicida. Quando nós olhamos para isso, vemos alguém que justamente... Obrigado. Que alguém tem todo esse potencial para tirar a sua própria vida, para se tornar alguém um suicida. Se eu estivesse aconselhando Jó, se eu fosse um dos amigos de Jó, eu não sairia do lado dele. Porque eu falaria, Jó, eu tenho medo do que você pode fazer com a sua própria vida. Eu tenho medo, Jó, de que você possa agora fazer algo ruim com você mesmo diante da dor que você está vivendo. E se você tiver uma situação assim, fica do lado da pessoa. Se for possível, dorme até junto. Até que esse negócio dá uma acalmada. Porque era isso. Mas Jó não faz isso. Jó não amaldiçoa Deus e nem toma agora a prerrogativa de Deus, que dá a vida e que também tira a vida. Jó não toma essa prerrogativa de Deus. Mas ele lamenta. Ele lamenta. Ele questiona. Uma vez que Jó não tinha feito nada de errado, não tinha necessidade de se arrepender, não havia sacrifício que ele pudesse oferecer diante para aliviar os seus sofrimentos. Tirar a própria vida era inconcebível à vista da sua fé em Deus. Portanto, o último recurso, ele recita uma maldição. Porém, sua maldição era ilusória. Ninguém poderia realizar tal maldição. Ao invés disso, as palavras revelam a intensidade do sofrimento de Jó. E aqui, irmãos, pastor, mas ainda assim a gente não vê a resposta. Para que nascer se vai sofrer? Para que nascer se vai morrer? Comparado à dádiva da vida que Deus nos dá. Se nós pensássemos dessa forma, você já imaginou que se Jesus viria a este mundo? Se nós pensássemos dessa forma, onde o sofrimento agora vai determinar se vivo ou não, se eu tenho que vir ou não, se é justo a minha vida ou não, se nós tivermos essa ideia, para que nascer se vai morrer? Jesus não teria nem vindo a este mundo. Sabe por quê? Porque desde a eternidade, a morte de Jesus já havia sido determinada. Isaías 53:10 vai falar de Cristo Jesus antes mesmo de Jesus nascer. E ele vai falar do sentimento de Deus em relação a esse que viria a este mundo. E aí você fala assim, para que nascer se vai morrer? Olha só o que o texto fala, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Entenda que na eternidade, a morte de Cristo Jesus já havia sido decretada. E se Deus pensa assim, para que nascer se vai morrer? Então Jesus nunca teria vindo. Deu para entender aqui? A dádiva de Deus quanto à vida. Se Deus pensasse e fosse tentado como Jó, e como nós muitas vezes somos tentados, jamais Jesus viria a este mundo, porque já havia sido determinado. Ele será esmagado, ele sofrerá. Atos 2:22, versículo 23, vai dizer assim, os israelitas escutem o que eu vou dizer, Jesus, o Nazareno, homem provado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele,
Como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Para que nascer se vai morrer? Aqui, Jesus, na sua eternidade, já tinha sido traçado o seu destino. Para que nascer se vai morrer? Jesus. Para que nascer se vai morrer, Deus? Lucas 22:20, que é o texto que nós acabamos de falar aqui sobre a ceia, é interessante porque o próprio Senhor Jesus, naquele finalzinho, ele vai dizer assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Para que nascer se vai morrer? Para que viver se vai sofrer? Queria dar essa resposta para os irmãos essa noite, mas eu não tenho essa resposta. Porque nem Deus revela isso. Deus não revelou isso. Mas uma coisa que conforta o meu coração é de crer num Deus que pertence a Ele, a dádiva da vida. Seja uma vida curta ou longa. Seja uma vida boa ou com muitas dificuldades. A dádiva da vida pertence a esse Deus, mesmo que essa vida não chegue nem a nascer. A dádiva da vida pertence a um Deus soberano, inescrutável, que mesmo que essa vida muitas vezes não produza ações diante de problemas físicos, fisiológicos, problemas de dificuldades e assim por diante, mas ainda assim, a dádiva da vida pertence a Deus. Por que eu vivo nesse sofrimento? Por que, Senhor Deus, vale a pena viver? Por que, Senhor Deus, vale a pena continuar a minha vida longa, sofrida, difícil? Porque a dádiva da vida pertence a Deus. E Ele te deu a maior dádiva, a imagem e semelhança dEle para você. E nessa semana que estamos aqui começando, irmãos, essa noite, quero desafiar a você e o seu coração a louvar a Deus por essa dádiva que Deus te deu. Quando foi que você nasceu? Precisa falar. Lembra da data que você nasceu ou já esqueceu a data que você nasceu? Lembra que nesse dia, Deus manifestou o seu poder, a sua soberania, concedeu para você vida. Seja com tempo limitado, seja uma vida longa, seja curta, a gente não sabe, seja com muita alegria, seja com muita dificuldade, seja com problemas ou não problemas, Deus te deu a dádiva da vida. Isso é o suficiente para você? É o suficiente para você? O simples fato de estar vivo consola o seu coração? O simples fato de você existir já te alegra o coração? É isso que eu entendo, é isso que eu tiro de aplicação diante de uma pergunta que Deus não responde. Onde agora nós temos que ficar em silêncio e dizer assim no nosso coração: obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado porque 11 de julho de 1975 o Senhor me deu a bênção da vida. A bênção de vir a este mundo. Pais, louve a Deus pelo privilégio dele ter te dado de colocar uma vida neste mundo. Existe algo que nós homens jamais entenderemos, que é a mulher dando à luz. Certo, irmãs? Nós não entendemos isso. Mas é algo sobrenatural. É algo de Deus na vida de uma mulher. Porque agora Deus está usando uma vida para gerar a sua vida. Irmãos, que nessa semana você não jogue a sua vida fora com lamentos, com
murmurações, com murmurentices, com reclamações, que a minha vida é uma desgraça, a minha vida não poderia existir, porque o Senhor me deu essa vida. Em nome de Jesus, tire isso do seu coração, em nome de Jesus, tire isso da sua mente, diga, Senhor, obrigado pela minha vida, apesar das dificuldades. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor pertence à dádiva da vida.